Boa tarde, galerinha do sexto ano. Estamos aqui com mais uma aula sobre o estudo do planeta Terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo. Conforme vocês podem ver aí, relevo nada mais é do que a parte do planeta Terra que nós também chamamos de litosfera ou superfície terrestre, né? O relevo foi a primeira parte do planeta Terra formada. Lembrando, inicialmente nosso planeta era apenas uma imensa bola de fogo, e aí, conforme ela foi se resfriando, ela foi endurecendo e formando a superfície terrestre. É claro que esse endurecimento ele não foi uniforme, né? E esse endurecimento ele aconteceu de forma desigual. E aí formou a superfície terrestre, que também chamamos de litosfera. Só que essa formação não parou por aí. Hoje, o relevo do nosso planeta, ele é constantemente formado e transformado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como ele foi ou é formado, que são os agentes internos do relevo, também chamados de agentes formadores. Então, inicialmente, os agentes internos do relevo ou agentes formadores do relevo, eles são provocados pelo deslocamento das placas tectônicas. Nós vimos que a superfície do nosso planeta ela não fica parada, ela está em movimento por causa dos movimentos das placas tectônicas. Umas se chocam, outras se separam, e aí esse movimento das placas tectônicas, é que vai ser responsável pela formação do relevo. São os chamados agentes internos ou formadores do relevo. Eles estão sendo mostrados aí na figura para vocês. Agentes formadores do relevo são vulcanismo, dobramentos, falhas e terremotos. Tá? Todos estes agentes, eles são internos, eles acontecem dentro do planeta Terra, por isso agentes internos, tá? Vou começar falando um pouquinho dos terremotos, tá? Logo aí abaixo vocês podem ver, a figura mostra a colisão de duas placas tectônicas. Nós temos a placa A colidindo com a placa B. No ponto de colisão, que é justamente o ponto em que as duas placas estão se encontrando e se chocando, ali causa tremores. Esses tremores começam nesse ponto de colisão e eles vão sendo sentidos ao longo de toda a estrutura da superfície terrestre. Então, neste momento de colisão, acontecem os tremores, que são chamados de terremotos. Dependendo do lugar em que acontece esse ponto de colisão, é que nós diferenciamos terremotos, no caso, duas placas se chocando, duas placas de terra, né, se chocando, maremotos, quando esse choque acontece dentro do mar, aí forma a movimentação da água do mar, né, formando aí os maremotos e os tsunamis. Então, terremotos nada mais são do que os tremores que a gente sente provocado pelo choque de duas placas tectônicas. Também em função do choque de placas tectônicas, nós vamos ter o segundo agente formador do relevo, que são os dobramentos. Observem aí na figura que dobramentos nada mais são do que dobras. Conforme as duas placas se chocam, a placa mais firme ela vai entrar para debaixo da placa mais dura. E a placa mais dura, perdão, ela vai entrar para debaixo da placa
mais leve. E a placa mais leve, ela vai acabar se dobrando, causando aí essas ondulações que vocês podem visualizar na figura, ou esses dobramentos. E é em função desses dobramentos que nós temos as cadeias montanhosas, né? As montanhas. Também por causa do choque de placas tectônicas, nós podemos ter as falhas geológicas, né? São falhas que acontecem ou devido ao choque de placas tectônicas ou à separação dessas placas tectônicas. Percebam também aí na figura que eu destaquei um ponto em que está acontecendo uma falha. Devido ao dobramento, né, ao choque das placas tectônicas que provocou um dobramento, também provocou neste relevo uma sobreposição de rochas. Acabou que uma rocha que era inteira, ela acabou se sobrepondo, se dividindo, e uma parte ficou mais acima do que a outra. Neste ponto em que há uma sobreposição de rochas, nós temos uma falha, nós temos as chamadas falhas geológicas. Uma rocha se rompe, um pedaço sobe ou um pedaço desce, enfim. Quando acontece essa sobreposição de rochas ali naquele momento, naquela parte, nós temos uma falha. E por fim, quando acontece também o movimento das placas tectônicas, no caso de movimento de separação, como eu já falei para vocês, acontece aberturas para que as erupções vulcânicas, o magma do manto, ele possa sair e chegar até a superfície terrestre, formando o vulcão ou a atividade vulcânica, né, os vulcanismos. E aí essas erupções, quando elas vão entrando em contato, esse magma, quando ele vai entrando em contato com a superfície, ele vai aos poucos se resfriando e endurecendo, dando origem a uma formação de relevo naquele local. Ao longo de muito tempo, o acúmulo desse magma endurecido pode dar origem a novas montanhas, a planaltos, enfim. Então, a atividade do deslocamento, do movimento, seja esse movimento de choque de placas tectônicas ou de separação de placas tectônicas, é que forma o relevo. São os agentes formadores ou agentes internos do relevo. São os terremotos, os dobramentos, as falhas e o vulcanismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.